Ótimo dia a todos. Semana aqui finalizando janeiro, hein? Quase que eu acho uma buzina do navio para falar, pã, vai partir o navio, gente. Tá quase, quase, quase. Bom dia a todo mundo. 30 de janeiro de 2023. E anota aí, caso você já tenha pensado nessa possibilidade, esse é o melhor ano da sua vida, se você quiser. É o melhor da minha, o melhor da sua, o melhor do seu grupo, o melhor da sua família, de todas as pessoas que você vai afetar a vida que decidiram. Esse é o ano. É o ano mais espetacular que você pode pensar em ter na sua vida. E hoje a gente vai falar de uma coisa incrível. É impressionante como no Herbalife, né? A gente assiste um treinamento, ouve coisas durante muito tempo. Quem já passou por isso? E você ouve depois e o sentido muda. Fala, ah, aquilo era aquilo. Olha que eu não tinha entendido direito, né? Então, aconteceu muito isso comigo, né? Acontece sempre, na verdade, mas cada hora com um tipo de frase. E a frase que aconteceu comigo tem tudo a ver com o tema de hoje, então é disso que a gente vai falar. Eu me lembro, né? A gente tem falado ultimamente, como é início de ano, vários tipos de segundas poderosas que têm a ver com sonhos, com metas, para ajustar na rotina diária, tá. Hoje não vai ser diferente, é um desses blocos de assuntos que tem a ver, obviamente, com a realizar as nossas metas. E eu me lembro, né, sempre dos treinamentos, assim, com o Noam, não é meu irmão de negócio, né? Somos filhos do Eran, então a gente é meu irmãozinho, a gente ficava no mesmo STS, né? Todo mundo lá. É tipo a Cecília com o Tiago, mais ou menos filho ali, fica no mesmo STS e tal, e a gente ficava lá, né? No mesmo evento, e ele sempre falava, né? Que quando você tá de manhã, que você tá com preguiça de acordar, e ele falava assim, que isso aí era a falta de meta clara. Não sei quem já assistiu o tipo de treinamento com ele, que sempre falava isso. Preguiça é quando você acorda e não tem uma meta clara. E isso era uma coisa que eu entendia, mas eu não entendia, porque durante muito tempo eu sempre acordei para fazer o trabalho, anos durante a Herbalife, e às vezes eu via pessoas do meu grupo que não é que elas eram preguiçosas, elas acordavam do mesmo jeito, mas elas não estavam tão animadas e iam fazer o trabalho no piloto automático. E sabiam o que queriam. Não sei se já aconteceu com você, fazer o trabalho todo dia, você sabe o que você quer, mas nem por isso você dá um pulo da cama. Uhul, que delícia! Tô indo a realizar minha meta, meus sonhos, tá. Aí, às vezes, você precisa que, sei lá, né? De uma inspiração, ou você lê uma frase motivacional, alguma coisa. E aí você pensa, ué, mas a minha meta tá clara. Por que será que às vezes eu não dou aquele pulo da cama? Por que será que às vezes eu não tô tão animado para fazer o trabalho? E aí que eu fui entender que, às vezes, na nossa cabeça, ela precisa entender que o caminho é claro. Quando você acorda da cama, você sabe exatamente o que você vai fazer. Se o que você está fazendo agora, você sabe exatamente que vai te dar o resultado que você quer, o pulo é automático. Eu fui descobrir essa parte do pulo da cama quando você sabe exatamente, nossa, isso aqui que eu estou fazendo no meu dia, eu tenho certeza absoluta que está me deixando mais perto daquela meta ali que eu quero. Vamos supor que a sua meta mais próxima ali, sei lá, seja o cruzeiro, por exemplo, pode ser que seja outra coisa, mas exemplo, eu sei que se eu acordar agora de manhã, eu fizer tal coisa, eu vou para o cruzeiro. Então, às vezes, quando você precisa fazer essas pequenas lapidações, será que no seu dia a dia, às vezes a pessoa quer mudar lá a meta e o problema não está na meta, o problema é o caminho para chegar até a meta. Então, é um detalhe pequeno que faz toda a diferença. Então, quando você quer acordar mais motivado, né? Como eu comecei aqui falando, esse ser o ano da nossa vida, ele precisa começar de um ponto de partida. A pergunta para você é: será que o que eu estou fazendo na parte do negócio da Herbalife, lógico, eu estou fazendo aqui da minha vida, no meu negócio, está de acordo com eu ter o melhor ano da minha vida? Né? Porque imagina que a Herbalife é uma coisa para longo prazo, para a vida toda. Então, para isso, para que essas coisas se refinem, para você saber exatamente, você precisa o quê? Cada vez mais ter os treinamentos, fazer a sua mentoria com o seu upline, porque às vezes o ajuste é uma coisa cirúrgica. A pessoa vai falar, olha, isso aqui ajusta um pouquinho aqui, aí você começa a fazer, entende. Né? Por exemplo, vamos supor que a meta grande para muitos daqui seja, por exemplo, eu quero virar Get 2023. Vamos supor que essa seja uma meta para algumas pessoas daqui. Você sabe exatamente o que precisa para virar Get. Ó, o Murata tá dando uma risada lá. Você sabe o que precisa? Por exemplo, não, são 20 mil pontos em 3 meses, mas o que você precisa fazer para saber quanto tempo vai demorar para saber? Porque se a pessoa só quer virar,
você vê a foto do PIN, você olha, mas você às vezes não entende, às vezes, qual que é o trabalho. Poxa, para virar GET, tem que ter feito um trabalho de pelo menos 10 supervisores de primeira linha para você ter as suas 3 primeiras linhas ativas. Exemplo, tá? Estou dando um exemplo. E para isso, você precisa saber com quantos consultores você está falando, quanto tempo demora para você fechar um supervisor, e aí você calcula que vai ser um trabalho de mais ou menos, tá, gente? Tem gente que demora um pouco mais, tem gente que demora um pouco menos, mais ou menos uns 9 meses, tá? Mais ou menos uns 9 meses, com você produzindo um supervisor por mês de primeira linha para você chegar a GET. Pronto, você já tem um plano. Para você chegar a milionário, é mais ou menos a mesma coisa, porque no plano do milionário já tem algumas pessoas abaixo que também vão fazer, então é sempre com o trabalho de um supervisor que está fechando, podem ter muitos se qualificando, mas vai ser fechando o período de um ano, e nessa duplicação. Claro que tem um contexto, tem que ir para o evento, mas é esse o trabalho, você tem que entender de onde vem. Aí, no seu trabalho diário, você está fazendo coisas que vão ter pessoas que vão falar sim e não nos seus números para que tenha esse um supervisor no final do mês? Entende? Aí, se você está, poxa, eu já ouvi não suficiente, eu estou ouvindo os não, vou ter meu sim. Olha que loucura, né? Por exemplo, uma coisa muito bacana do trabalho das avaliações, isso aí a gente vai deixar que esse final de semana que vem, a gente vai ter aí o nosso grupo A, detalhadíssimo em todos os detalhes, mas, por exemplo, quando a pessoa pega e fala, né? Você sabia, né, que cada vez que você vai fechando as avaliações, mesmo, e as pessoas chegam para você, mesmo que elas falem não, você ganhou R$ 200? Você sabia disso? Porque você vai lá fazer, por exemplo, 6-1, a sua média, vai fechar um programa que vai ganhar R$ 1.000, então vai dar 200, 200, 200 até o que fecha, entende? Tem uma média, você vai ganhar mesmo se não for, se você fizer os números. Olha que loucura, que dá 5 a 6, então vai dar 200 por mês, porque uma você vai ganhar 1.000 e pouco de lucro, vocês entendem? Se você sabe disso, você vai feliz, você não fica ganhando zero, né? Agora, se você sabe, por exemplo, que estou falando o meu número, tá? Meu número. Com pessoas 100% estranhas não tem a ver com a lista quente. Se você sabe, por exemplo, que você precisa de 7 indicações para fechar uma, entre marcar, chegar, precisa mais ou menos 7. Se você sabe, toda avaliação, toda visita lá, toda apresentação, você pega pelo menos 10, você já ganhou R$ 2.000 ali. Porque dessas, entendeu? Porque você vai marcar, já tem números suficientes para você fechar uma. Então, mesmo que a pessoa não comprar nada, você já ganhou 2.000. Olha que loucura. E se ela fechou e te deu as 10, deu 4.000. Se sua cabeça pensa assim, você está motivado, você entende. Agora, quando é só um não, e não faz parte de um plano, não faz parte de um todo, fica chato. Por isso que Mark Hill sempre falava que Herbalife tem que ser simples, mágico e divertido. Tem que fazer parte de um plano. Eu tenho certeza que as pessoas que eu conheço, que fazem Herbalife ao longo dos anos, quando elas estão desanimadas, elas não estão desanimadas com o negócio. E eu não preciso aqui ser advogada da Herbalife, porque a Herbalife não precisa de advogado. Os números estão todos aí, empresa maravilhosa. Mas quando a pessoa está desmotivada, ela está desmotivada com ela. Às vezes ela não está trabalhando, não está fazendo trabalho, e não tem problema, ninguém aqui vai cobrar ninguém de nada. Até porque ninguém manda ninguém embora daqui. Se você ficar e se achar o seu contexto, uma hora você vai. Mas você precisa, já que você decidiu ficar, e já que você decidiu fazer o trabalho, porque senão você não estaria aqui 7 da manhã, na segunda-feira, saiba os seus números, faça a sua Herbalife ficar divertida. Faça a sua Herbalife ser gostosa, porque você vai fazer com uma energia muito melhor, vai atrair mais pessoas e as coisas vão acontecer. Então, quando você estiver fazendo coisas que não estão fazendo muito sentido, você precisa sentar e ver o que eu estou fazendo aqui que eu posso tornar a minha Herbalife mais divertida. O que eu estou deixando de fazer? Onde é que está o X da questão? E conserta e parte para cima. Ficou claro essa parte, gente? Então é a mesma coisa. E sempre assim, não adianta estar aqui agora, você, sei lá, equipe mundial ou GET, ou não sei, e o seu plano é ser chairmans. Tá bom, ser chairmans um dia, mas vamos para o primeiro degrau e depois para o outro, depois para o outro. Senão o degrau está muito longe, não que você não possa ter esse plano. Quero virar chairman, até porque é bom você ter metas a curto, médio e longo prazo, 1 ano, 5, 10, não tem problema. Desde que, atualmente, para chegar naquele plano, você tem a primeira parte do plano. E assim você vai indo aos pouquinhos e perfeito. É ótimo sonhar grande. Sonhar grande é maravilhoso, né? Inclusive, começamos ontem, ou hoje, não sei para quem de vocês, o mês 2, né, do programa do Team One, maravilhoso aqui. Só aos pouquinhos na tradução do áudio e fala-se sobre isso.
Fala-se sobre sonhar grande também. Fala do pequeno, do médio, do grande. Tem espaço para tudo na nossa mente. Mas o mais importante é, independente do seu motivo, talvez o motivo de muitos aqui, sei lá, seja não ter dívida nunca mais, sei lá, cada um tem isso daí, deixa a pessoa animada mesmo, para ela fazer qualquer coisa. Não importa qual é a sua meta, não existem metas melhores e metas piores. Não existem metas que são só porque uma é mais cara, ela é... Não, existe já falamos várias vezes sobre isso, existe a meta que te motiva, aquela que vai fazer você levantar animado, a meta é sua, você pensa o que você quiser, mas você precisa estar animado e saber que o que você acordou para fazer hoje está te levando para algum lugar. Todas as pessoas que eu conheço, todas as que eu conheço, né, da Herbalife, e algumas até fora da Herbalife, que não estão motivadas no dia a dia, elas não estão, não é porque elas são depressivas, não é porque elas não são trabalhadoras, não é porque elas não são esforçadas e não fazem nada, muitas delas fazem até muita coisa, mas o que elas fazem não leva elas para frente. A atividade que elas fazem ao longo do dia inteiro, ela é importante muitas vezes, tá? Ela é o que a pessoa sabe fazer naquele momento, mas não está levando ela para frente. Vocês conhecem pessoas assim? A pessoa está fazendo lá o máximo dela, e às vezes até demais, né? Mas, como aquilo não traz alguma coisa para progresso na vida, dá aquele desânimo, porque a pessoa faz mais do mesmo, tentando fazer o melhor, mas aquele melhor não é o melhor que dá aquele brilho nos olhos. E essas são as coisas importantes para a gente entender. Será que o que a gente está fazendo ao longo do nosso dia realmente é uma coisa que está levando para frente? Será que eu estou fazendo coisas que estão... e aí é isso. E aí isso é uma das coisas que você pode ver em um ponto maior, que aconteceu muito na pandemia. Poxa, quem é que não gosta de ficar em casa com a família? Quem é que não gosta de ficar curtindo os filhos? Todo mundo, mas aquilo que era feito todo dia ao longo de muitos meses na pandemia, como não gerava um progresso na vida, muito pelo contrário, às vezes a pessoa nem sabia o que ia acontecer amanhã, as pessoas foram ficando desesperadas. As pessoas estavam... É uma coisa que elas gostam de fazer? Mas não é uma coisa que leva elas para frente. A pessoa começou a ficar doida, gente. Começou a ficar doida, começou a dar aquela ansiedade, aquela coisa, porque não conseguia se fazer coisas que iam-se para frente. O ser humano precisa de progresso para ser feliz. Então, e o que vai te fazer feliz? A meta é sua, mas tem que ter esse destino. Então, se isso que eu estou falando aqui para vocês faz sentido, vá assistindo, faça o programa anual. Ah, mas eu nem comecei, não fiz direito. Não tem problema, são 42 semanas o ano todo. A gente só está na quinta. Vai fazendo as aulinhas para você não perder, porque você não precisa parar em janeiro. Vai até dezembro esse curso. Já começa de novo. Faz alguns dias da semana. Faz segunda-feira terça-feira, faz um intensivo aí a cada 2 dias, se você está atrasado, até você chegar, a gente está na quinta semana, ouve aos pouquinhos, e esse é o mês inteirinho falando sobre estabelecimento de metas em detalhes, em todas as áreas da nossa vida. Uma coisa fundamental, a gente não vai nem até a esquina sem um plano. Não vai, se você entrar no seu carro agora, e você não sabe para onde você vai, você consegue sair da garagem? Você nem sai da garagem. Você pode saber tudo que você precisa fazer ao longo do dia. Nossa, eu preciso fazer isso. Mas se você não põe um destino final, para onde é que eu vou? Você não sai nem da garagem. Quem dirá? E as pessoas fazem isso com a vida. Elas vão indo para onde? Não sei, mas elas vão indo. E isso que eu falei aqui, às vezes as atividades, estar ocupadas, mesmo que são pessoas bem intencionadas, pessoas boas, às vezes até elas trabalham muito. Não é uma questão de merecimento aqui. É uma questão de foco. Então, qual é o seu foco? Ao longo da vida, o foco pode mudar, os objetivos mudam, são fases de vida diferentes. Tem a ver com a sua fase financeira, pode estar em altos e baixos, em médios, sei lá onde é que está, a sua idade, o seu momento. Tem fases de vida que a gente está mais ocioso, tem mais tempo sobrando, tem fases que está tudo lotado, você não sabe mais onde enfiar nada, tem objetivo, vai enfiar, porque se você está fazendo coisa o dia inteiro, está ocupado e ainda nem está indo para a sua direção, mais ainda, você tem que arrumar um tempo. O que dá para tirar dessa minha vida ocupada, que não está me levando muito para onde eu quero, e eu vou colocar as atividades que vão me levar para onde eu quero. Porque eu tenho certeza que esse entusiasmo e o brilho no final do dia vem das atividades que você fez que estão te levando para onde você quer. Faz sentido para vocês isso, gente? Digita aí no chat enquanto eu tomo um gole de chá aqui
Isso é muito, muito, muito importante. Então, às vezes, o que você está ajustando, tanto ali, como eu dei o exemplo do PIN, quanto ao longo do mês. Tem gente que, às vezes, nunca nem colocou no papel quanto precisa ganhar por mês. Ai, gente, já fiz isso um monte de vezes. Viu? Os preços mudaram. Você já foi visitar de novo um site que tem um carro aí que você quer comprar para ver quanto ele está custando? Ou outras coisas que você queira da sua vida, você já sabe quanto é que custa. Estou falando de coisas fáceis de você olhar. Eu estou falando algumas coisas que são materiais. Porque é mais fácil de você entender, que é mensurável. Você consegue fazer a conta. Às vezes você está querendo ter... Nossa, eu quero um dia ter aqueles espaços top, não sei o quê. Você sabe quanto custa? Quanto custa para ter? Às vezes a pessoa quer montar um espaço, né? Que é um dos objetivos dela. Ou que é só uma reforma naquela que ela tem com o melhor. Sabe quanto custa essa sua reforma? Pelo menos para ter uma noção, ter uma ideia, né? Para a gente ir para algum lugar. Aliás, a gente tem os preços de tudo que nós fizemos. Fizemos a cotação. É um espaço básico do novo, né? Com tudo que ele tem. Um médio, que você pode dar umas frescurinhas lá, e um top. Às vezes você quer só com tudo. Temos os preços variados, ele varia um pouquinho, né? Para você fazer essas coisas a mais ali. Então, às vezes você quer saber isso, tudo que precisa ter, tem a lista de tudo, né? Todos os eletrodomésticos e etc. E tá. Então, é importante você saber essas coisas. Então, é isso aí, gente. As coisas elas vão evoluindo e nós precisamos evoluir junto. Mas o mais importante, tudo que eu estou falando aqui não tem a ver com ninguém está fazendo nada para ninguém, não é para agradar seu patrocinador, não é para o Marquinhos ficar feliz lá em cima no céu, se é que ele está lá, não é. É para você, porque você vai se sentir bem você mesmo, com as suas metas, com os seus sonhos. O homem sem sonhos perecerá, é bíblico. Tá lá, você tem que ter ali seus sonhos. E aí, gente, uma coisa muito forte, que tem mexido comigo, porque o maior presente é ficar fazendo essas traduções, que eu tenho que repetir para mim mesma e fazendo tal. Essas do Jim Rohn são tão sensacionais. Ele fala muito forte, né? Tudo que a mente humana consegue sonhar, ela pode realizar. Tudo que a gente consegue sonhar, a gente pode realizar. E esse mês ele está explicando em detalhes como você, porque a sua mente consegue pensar coisas que está tudo já dentro de você, a habilidade já está dentro de você, olha, quer dizer, o talento, tudo, você só tem que desenvolver. Então, às vezes, você tem um sonho que não faz muito sentido, você acha que ele está muito longe, mas se a sua mente um dia pensou nele, é possível realizar. Você, não um super-herói, porque quem pensou foi você. Quem sonhou foi você. Olha que loucura isso! E quando você fortalece isso de você e vai vendo, cara, você se sente espetacular. Na verdade, o ser humano é uma máquina espetacular. Olha, só de imaginar o nosso cérebro e em detalhes tudo. Então, gente, é impressionante, é imprescindível que a gente volte a ter sonhos. A gente fica frustrado com um monte de coisa? Fica, faz parte da vida. Quantas vezes a gente não está no nosso melhor momento? Quantas coisas a gente já fez da nossa vida que gostaria de ter feito de outro jeito, ou pelo menos gostaria que o resultado tivesse sido outro, ou imaginava que uma coisa ia ter um resultado e foi totalmente uma catástrofe total. Todo mundo passa por frustrações, todo mundo faz coisas que não gostaria de fazer, mas a vida te preparou a esse momento que você está aqui agora, tudo que você fez para você decidir o melhor plano para sua vida. E o plano, olha que loucura, o plano é nosso, é personalizado, cada um decide o que quer, né? Cada um tem um sonho. É por isso que fala, né, que o ser humano é o único ser que tem o livre-arbítrio. Livre-arbítrio para a gente decidir fazer o que quiser. E às vezes é soltar a gente ali, né? E fica difícil olhar. É tipo Herbalife. Você pode fazer o que você quiser, você pode fazer o seu horário, ganhar quanto quiser, trabalhar o quanto quiser, etc. Tá tudo livre. E às vezes esse excesso de liberdade, a pessoa não entende muito bem, ela fica meio perdida. Ué, mas para que lado eu vou? Eu posso fazer qualquer plano. Eu posso ir na velocidade que eu quiser. Eu posso tempo parcial ou tempo integral. Eu posso tudo mesmo, né? Qualquer ferramenta, tudo. E aí a pessoa já trava um pouco, né? Às vezes isso daí dificulta um pouco para algumas pessoas. Algumas são mais difíceis para entender isso.
Então, por isso que é muito importante esse contato de você... Primeiro, a gente começou aqui com aquela musiquinha simples, parece que não, mas super profunda, né? Que é o Nunca Desista. E esse Nunca Desista é Nunca Desista de você. Não é Nunca Desista da Herbalife. É de você, de ter a paciência de você estar no seu momento. Cada um tem seu momento de estar melhor, de estar pior, o momento de fazer as coisas acontecerem, o momento de deixar as coisas acontecerem. Mas se você não desiste e está aqui, vai chegar o momento em que vai se encaixar como uma luva. Não, agora eu quero fazer, agora eu tenho essa experiência, eu já passei por isso, por aquilo outro, já fiquei animadíssimo, já não fiquei tão animadíssimo, já acelerei um monte na Herbalife, já fiquei um tempão parado, que eu olhava lá, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, deixei todo mundo foi indo, e eu fiquei no mesmo lugar, e agora eu vou, agora eu estou pronto. Agora eu estou pronto. Agora, quando você já fez um tempo, parou um tempo e vai acelerar de novo, tem um período mais difícil dessa retomada. Porque é lógico que tem a parte mais fácil de que você já sabe as coisas. Lógico, você já fez, você já sabe, você já quer, você já teve muitas conquistas na vida. Mas, quando você recomeça, é sempre o momento de pegar o impulso pessoal de novo e as coisas acontecerem. Mas também, por outro lado, depois que pega, vai muito mais rápido. Então, uma coisa importante aqui é fazer esses exercícios das metas, eles são muito bacanas, porque às vezes você está lá, ali, animado, e ele começa a fazer você voltar nas coisas que você já conquistou. E por incrível que pareça, tem tantas coisas que outras pessoas que a gente convive já conquistaram, que a gente desmerece coisas simples que a gente vem conquistando desde pequeno. Que vai desde quando você aprende a andar, depois desde quando você aprende a escrever, você aprende a ler, você aprende a fazer conta, olha quantas coisas você aprende na escola. E mesmo que não tenha sido, a princípio, uma meta sua, te deram uma meta escolar, por exemplo, e você cumpriu. Ou seja, você sabe fazer metas e cumprir. Tem que tirar pelo menos X na prova, você tirou. E aí, ao longo da vida, você fez N coisas, você aprendeu a fazer coisas variadas, aprender a falar uma língua, aprender, sei lá, são áreas diferentes da sua vida, cozinhar, sei lá, coisas que a gente não dá valor, né? Porque deu trabalho aprender essas coisas. Só que como todo mundo, entre aspas, faz, na sociedade é normal que você aprenda algumas coisas, você pronto, você já achou normal. E aí você não consegue ver como que é simples para sua mente executar tarefas para atingir uma meta. E aí, por que pessoas às vezes não colocam executar algumas metas que são maiores, talvez na área econômica, talvez na área de viajar pelo mundo e ter liberdade de tempo, etc. Pessoas não colocam muito essas metas. Parece que são só algumas pessoas que conseguem, sua mente já começa a achar que aquilo ali é difícil. Só porque menos pessoas colocaram aquilo como meta, porque se elas colocassem e fossem atrás da meta, elas poderiam conseguir. Olha que loucura isso! Isso já faz eu já querer sair, desligar o computador aqui, gente. É que eu adoro vocês. E sair correndo já, gente. Já dá vontade de olhar a meta lá de novo e acelerar. Você pode colocar qualquer coisa que você quiser no papel, das coisas mais simples às coisas maiores, qualquer coisa que você decidir, acreditar e fizer, o trabalho vai acontecer, gente. Pode parecer que é história de Poliana, contos de fada, e aí você começa a ver sempre voltar atrás lá e coloca que precisa escrever no papel a meta, diz que tem uma magia ali que eu não sei muito bem qual é, entre você, entre o cérebro e a mão, há uma conexão de você pôr para o papel uma coisa que é do seu mundo, entre aspas, virtual, para a realidade. Quando você escreve, saiu da imaginação e já entrou para a realidade, no papel, num primeiro momento. Então, é necessário que seja escrito. Né? Quantas vezes você pensa um monte de coisa na sua cabeça e na hora que você verbaliza é diferente, né? É diferente. Tem que pôr no papel. Pegar, sentar, escrever. Mesmo que você ache que isso é uma besteira, esse é um primeiro passo. Pôr no papel. Sair da mente e entrar para o papel. E aí você começa. Esse é o tipo de pequenas coisinhas. Hoje não é uma aula de sonhos, mas o objetivo de hoje era simplesmente tornar nossa vida mais entusiasmada no nosso trabalho diário, principalmente, eu sei que às vezes tem pessoas aqui tempo parcial, tal, eu quero dizer da Herbalife, por que da Herbalife? Não desmerecendo as outras áreas que cada um possa ter, é porque na Herbalife é realizar aqueles sonhos, entende? Às vezes é mais difícil você tornar divertido, olha que loucura, para algumas pessoas é mais difícil tornar divertido um sonho grande, porque está tão longe, né? Então, digo, sonho grande não necessariamente é uma coisa de comprar, são conquistas, né?
Ah, às vezes a pessoa está longe, desanimou, nossa, até chegar presidente, Deus do céu, é longe. Você não fala isso, às vezes você pensa, mas não é. 200 mil pontos, você vai fazer em 3 meses, você tem que ter ali a base, 7 primeiras linhas ativas, você vai fazendo a 2 por ano, tá. Gente, tem uma construção, não é difícil, é só fazer. É que a pessoa às vezes não faz, entende? Ela não entende que é simples o trabalho de fazer e dá uma desistida. O cérebro dá uma travada. Por que o cérebro trava se é tão simples? Porque você olha nos eventos e vê poucos presidentes. Você vê poucos se qualificando, sua mente acha que é difícil. Aquilo que eu te falei com a vida do dia a dia, igualzinho para Herbalife. Você olha lá na sala, você vê aquele todo mundo no STS e uma pessoa lá na frente, pronto, sua mente já achou que é difícil. Acabou, é isso aí. Entendeu? Só que cada vez que você vai lá todo mês e você vê vários presidentes falando, você começa a ver, quem aqui já reparou, se eu ouvi várias histórias, eles não têm nada de diferente que vocês e muitos deles têm menos habilidades que você. Ah, ela só acreditou mais que você que era possível e fez aquele trabalho simples. Olha que loucura, gente. Só de imaginar dá um negócio. E quando você vai no Honors, que é o evento mundial, né? E você vê todos aqueles chairmans. A primeira vez que eu fui, gente, tinha aquelas lendas da Herbalife, aqueles caras que entram pela primeira vez, são amigos do Mark Hills. Você fica lá esperando, meu Deus, vai falar top número 1 do mundo, sobe lá e fala. E você acredita que aquelas pessoas também são muito parecidas com a gente? Só que elas têm 30, 40 anos de negócio. Elas são parecidas, gente. E dá uma loucura, porque você fala, o cara ganha $1 milhão por ano, é parecido comigo, só que o grupo dele duplicou mais. Olha que louco. Aí você começa a entrar em parafuso, porque você pensa, não é normal. Eu não conheço muitas pessoas que ganham $1 milhão e são normais. No mundo real, tem que ser um super empresário, tem que ser uma pessoa fora do contexto, tem que ter muitas habilidades, tem que ter uma série de circunstâncias, teve que ter muito capital para investir, é muita coisa que precisa no mercado tradicional, não vou falar mundo real, porque a gente não é o mundo da fantasia, no mercado tradicional, são muitas habilidades, muitas, porque se você parar para pensar que a partir de você tem como transformar em bens passivos através, né? As pessoas não são bens passivos, mas eu quero que você mentalize a parte de negócio. Cada pessoa que vai se duplicando sua, como se fossem franquias, são uma renda passiva. Ela gera a vida dela, gera para você. Se fosse no mercado convencional, para ter tudo isso de renda passiva, você teria que ter investido um capital muito grande, ativo inicial. Por isso que ela fica mais longe. Aqui não. Você faz, inspira, a pessoa faz para ela mesma e a Herbalife paga uma comissão para você. E isso vai se tornando passivo. Então, longo prazo, se você simplesmente fizer e for duplicando, você não precisa ter capital maior nenhum para ganhar milhões de dólares na Herbalife. E falando isso é até louco, não é louco? Mas é verdade. Por isso que é simples, mágico e divertido. Simples, mágico e divertido. Então, às vezes a pessoa está ali fazendo o trabalho dela todo dia. Nossa, mas fazer um script, fazer uma apresentação. Não que a pessoa seja negativa, gente. Somos seres humanos normais. Você está fazendo o seu trabalho e fica desanimado. Puxa, mas será, né, que a pessoa... É normal passar isso pela cabeça, porque às vezes você não está vendo tão claramente que essa pessoa pode ser a pessoa. E outra coisa, aquele trabalho do consultor, aquele trabalho do dia a dia, ele vai ser longo prazo, ele vai ser 10, 5, 2, 1% do seu trabalho. Você só precisa fazer bem feito e uma hora vai duplicar e uma hora vai multiplicar. Você fazer essas pequenas coisas se multiplicam, só que você não fazer essas pequenas coisas também. Porque quando você está desanimado, por mais que você encontre pessoas boas, uma hora essas pessoas desanimam também, não tem jeito, faz parte de um processo. Tudo bem, ela pode se conectar com outra que também está animada, mas é mais difícil. Ela conta com você. Você é inspiração para aquela pessoa de algum jeito. E fica no subconsciente dela. Se ele desanimou que é bom, não fica no consciente dela que ele desanimou porque ele não é um bom líder. Fica, ele desanimou, ele que me pôs no negócio, ele é bom, deve ser difícil. Isso que fica no subconsciente. As pessoas, elas acreditam muito na gente. Elas querem ver o nosso progresso. E esse é o peso da nossa responsabilidade boa. Continuar evoluindo. Isso não é ruim, isso é a lei da vida. Você, para ser um bom pai, uma boa mãe, tem que ser um bom exemplo. Tem ou não tem? Tem ou não tem? É a lei da vida. Você tem que fazer o seu papel porque o seu filho está te olhando. Isso não pode ser um peso. Isso faz parte da sua responsabilidade de pai, de mãe, etc. E aqui na Herbalife é igual.
Só que olha que loucura, a gente como pais, a gente cresce muito, por quê? Porque a gente acaba sendo uma melhor pai, uma melhor pessoa para poder ser um melhor pai, uma melhor mãe. Isso é maravilhoso. Aqui na Herbalife é um peso bom, porque é para você ser um exemplo bom de saúde, de se alimentar melhor. Quantos daqui de nós que já é natural se alimentar saudável, comer bem, e talvez sem Herbalife, não que a gente se alimentaria muito mal, mas com certeza não seria tão bem, tão consciente como é hoje, nem nós, nem nossos filhos, nem nossa família, seria mais ou menos, né? Mais ou menos nunca é bom, porque uma hora mais ou menos dá menos. Então, não é uma coisa muito boa de ser mais ou menos. Quantos de nós aprenderam tantas habilidades, né, no dia a dia? Porque só o fato de você se soltar para saber falar, para saber ouvir um não, isso te torna muito mais forte em todas as áreas, né? Você saber fazer uma venda, você saber explicar do seu produto, você explicar do seu programa, você saber explicar do seu negócio, não tem a ver com a pessoa que vai falar sim ou não, tem a ver com você, com a sua crença, com a sua autoconfiança, com a sua maneira de se comunicar. A gente vai melhorando a nossa comunicação, a gente vai aprendendo a lidar com nãos, com frustrações, com uma série de coisas, né? Uma série de coisas que nos preparam. Eu posso dizer aqui que ao longo de 20 anos da Herbalife, eu teria sido outra pessoa com tantos altos e baixos, eu teria sido outra pessoa na pandemia, com toda certeza, é difícil. A gente lidou muito melhor na pandemia que outras pessoas, eu acredito. Não sei como você lidou, mesmo se você achar que for ruim e você já estava na Herbalife, teria sido pior sem, te garanto, com toda certeza. Tanto na alimentação, tem gente que saiu da pandemia doente, gordo, tem gente que não saiu, inclusive. Não tinha sistema imunológico suficiente. Eu sou muito grata a Deus que eu saí viva da pandemia com saúde. Lembra que eu falei de valorizar tantas conquistas quanto as coisas que a gente tem? Olha que gratidão, saímos vivos da pandemia, temos um sistema imunológico forte, teve gente que não saiu, ficou lá e não veio mais para cá. Então, olha quanta coisa boa para a gente ser grato. E principalmente as metas, né? Uma das coisas que eu mais gosto da Herbalife, muito mesmo, eu acho que é a que eu mais gosto, é ela te dá a possibilidade de você recomeçar do zero todo dia. Não importa tudo que deu errado ou tudo que deu certo, todo dia você pode fazer uma Herbalife nova para você. Por isso que a música nunca desiste. Todo dia pode ter dado tudo errado, tudo dá certo. E mais incrível, as histórias ficam lindas. Quantas histórias a gente já ouviu, né? Eu já contei várias vezes, e são as histórias que nos tocam, né? Quantas histórias que a gente já ouviu aqui da Herbalife, por exemplo, né? Eu conto a história da gente estava aquele Honors, que a moça era 30K, e ela contou que ela tinha 13 anos de Herbalife, né? Uma coisa do tipo, e ela tinha ficado 11 anos equipe mundial. Aí ficou aquele silêncio na sala. E em 2 anos ela foi de equipe mundial para 30K. E aí ela fala, sempre me perguntam como. Eu coloquei, tive coragem de colocar em prática tudo que eu não coloquei em 11 anos. Olha que coisa louca isso. Então, uma história que poderia ser comum, que entre aspas não dá em nada, que é 11 anos sem cheque, sem grupo, sem nada, em 2 anos virou uma das melhores do mundo. Qualquer momento a sua história vira a melhor do mundo. Ó, já tô arrepiada de novo. É demais, gente. Essa empresa, ela é demais. Essa empresa, olha que loucura, você pode apresentar esse negócio para qualquer pessoa dessas que, entre aspas, no mercado tradicional não teriam chance nenhuma, ninguém daria uma oportunidade, aqui tem sempre alguém que tem essa história, essa realidade que a pessoa tem hoje e já virou presidente. Qualquer uma que você imaginar. Desde uma pessoa que era lixeiro, tem lixeiro que já foi presidente. Faxineiro, tem faxineiro que já virou presidente. Médico, tem médico que já virou presidente. Vou falar de todos os modelos diferentes, de altos e baixos. Empresário que era super bem sucedido e presidente, senador dos Estados Unidos, presidente, político, garota de programa, presidiário. Quantos lá do grupo dos americanos, eles eram presidiários? Presidiários que o Super Mario, ele ia fazer as visitas com a coisa, como é que chama? Tornozeleira eletrônica. Ele ainda estava sob custódia lá, liberdade condicional. Até ele poder se livrar da tornozeleira do pé e virou presidente, ajuda pessoas, mudou a cabeça dele. Pessoas que tinham a cabeça marginalizada, pessoas que não... Gente, tem de tudo na Herbalife. Tudo que você imaginar tem na Herbalife. Pessoas com insatisfações diversas, pessoas com falta de estudo diversas,
Pessoas com excesso de estudo diversas, a gente tem a Lilian, né? Lilian tinha pós-graduação em Harvard. Quantos brasileiros têm pós-graduação em Harvard? E escolheram fazer Herbalife? É uma loucura isso. E não queria Herbalife, lógico que não queria. Uma pessoa que estuda a vida inteira, tem uma paixão incrível pela carreira, né? Se esforça para fazer uma pós em Harvard, né? Aquilo era o sonho dela, né? Só que não foi nem a realidade da Herbalife, nem ter irmã no negócio, né? Porque a irmã dela é Lucimar e a Cima era Carlota. Então, assim, não foi nenhuma delas que fez com que ela tomasse a decisão da Herbalife no coração. Foi ter ido fazer a pós em Harvard. E aí, a hora que ela tinha o cara lá que ela mais admirava, que era um dos professores dela lá, especificamente na área dela, que como é que chama mesmo da gengiva? Endodontia? Eu esqueci agora, mas... Ai, gente, é endodontia, não é o da gengiva? Não? É o quê? Falei errado. Fala, mãe, você tá fazendo assim? É o quê? Digita, se você não tá conseguindo falar. Ai, gente, fala alguém aí. Ah, o especialista da gengiva, daqui a pouco alguém digita aí. Enfim, ela queria essa área e ela tava com o melhor da área e ele era professor dela. E ela foi pedir lá um estágio, nem que fosse gratuito, ele aceitou ela ficar umas horas lá por semana, e ela ia lá fazer com o cara feliz da vida, de graça, porque ela estava aprendendo, Desculpa, né? Ah, não consigo digitar periodontista. periodontia, muito obrigada. Periodontia, o especialista lá, estava lá fazendo, e aí ela conseguiu e ela ficava lá junto. E um dia ela falou: Nossa, o que eu faço para me tornar a melhor da minha área? Para ele. Perguntou um dos dias que ela estava no estágio. E ele falou: Não viva disso. Ela ficou frustrada, porque o sonho dela era viver disso. Ah, ela, mas como assim? Quando você começar a ganhar dinheiro, você ficar bem, você invista em outras coisas. Porque quando você não pode viver só do trabalho que depende de você, das suas mãos. Se você ficar machucada e você quiser viver de uma coisa que você ama, você tem que ter renda em outros lugares. E aquilo para ela não foi uma coisa boa, ela se sentiu mal, porque ela achava que ele ia falar coisas relacionadas a isso. E aí, quando ela voltou para o Brasil, ela já estava um pouco mais aberta a ouvir sobre o negócio da irmã, para escolher, ficar algumas horas com a Herbalife e outras ali, escolher os clientes, porque ela continua atendendo alguns, ela gosta do que ela faz. Por muitos anos ela ficou assim, né? E depois o sonho dela era morar nos Estados Unidos com a família, e hoje elas moram nos Estados Unidos com a família, porque a Herbalife te dá toda essa liberdade, né? Talvez ela não conseguisse isso com o consultório dela, fazer um outro lá, montar outro lá, ia ficar muita loucura para conseguir fazer. E, aliás, talvez não conseguiria, né? Já começar tudo de novo, ter como investir nos Estados Unidos para ter a clientela lá e os clientes, tá. Então é isso, gente. A Herbalife te dá liberdade para você fazer o que você quiser. Ó, o doutor Arley aqui com a gente, periodontista, segundo doutor aqui. Bom dia, doutor. E é isso, gente. A gente precisa, assim, ó, ampliar a nossa mente. E eu acho, assim, é uma coisa incrível você aprender a ser relevante com o tempo. Porque ao longo do tempo, em tudo, gente. Relevante com o tempo, aqui na Herbalife, quem aqui for casado, é como você tentar ficar casado a vida inteira. Tem que ser relevante com o tempo, tem que ser divertido, tem que ter romance, tem que ter coisas boas. Seu negócio da Herbalife, você tem que se apaixonar por ele sempre. Porque para a vida toda é muito tempo, gente. É só. E os sonhos é que vão renovando a gente. Porque é mais do mesmo, todo dia, fazer o mesmo trabalho. Tem uma rotina, assim como existe uma rotina conjugal, existe uma rotina herbalizal, herbalifal, sei lá. É a nossa rotina de trabalho aqui, com nós, da gente com a gente mesmo, falando com as pessoas, nos renovando, criando laços e casando com gente aqui que não acaba mais, né? Porque aqui, cada vez que alguém fica para sempre no nosso negócio, é mais uma relação eterna. Vamos ser amigos para sempre, nos dar para sempre, né? Então é todo um contexto incrível. E é muito bacana ao longo dos anos você ver, você conhece a pessoa, depois nascem os filhos, né? Até a gente estava falando, nossa, que foi uma emoção, primeira extravagância do Tiago, com o filho, porque a gente viu pequenininho, e é um negócio para gerações, né? Olha que incrível, você vai conhecer pessoas ao longo dos 20 anos, mais disso. Os meus melhores amigos estão na Herbalife porque existe cultivar esse relacionamento. Tem pessoas que eu conheço aqui há 20 anos. Tem muitas pessoas fora da Herbalife, que eu conheço há mais de 20 anos, mas não dá para conviver com pessoas por mais de 20 anos, é difícil, por quê? Porque a pessoa mora aqui, daí casa tem a vida dela, filha, não é? As pessoas têm a vida delas. Você pode ver às vezes, mas talvez você não consiga conviver com as outras pessoas tanto, sem ser família de sangue, pai, mãe, irmão. Você não consegue muito conviver com amigos ao longo da vida, porque a vida vai trazendo ocupações. E na Herbalife, não.
Na Herbalife, os momentos todos de lazer que você vai se qualificando, que você vai participando, são com todas essas pessoas. Você está 20 anos indo na extravaganza e vai sentar do lado da pessoa 20 anos. Aí vai qualificar para as férias, vai todo mundo junto. Vai na palestra, vai todo mundo junto. E é isso, olha que loucura, gente. A gente vai conviver com as pessoas, vai nas festas juntos, nas viagens juntos. E o nosso grupo também conquista juntos. Então, você tem tempo para cultivar essa amizade, tempo para comemorar vitórias, tempo para chorar derrotas. Então, é muita coisa que a gente vive intensa que a gente fica muito próximo. Então, com certeza, se você é novo, talvez não tenha tanto isso, mas eu posso te falar com toda certeza, os seus melhores amigos vão estar na Herbalife por causa desse cuidado, não é porque os outros não vão, porque a gente vai conseguir intensificar essa relação, né? Vai ter momentos específicos que vão tornando possível que as amizades vão se fortalecendo. Então, isso, para mim, é uma das maiores riquezas da Herbalife. Porque você poder fortalecer contato com pessoas que já são especiais. Escolher Herbalife já é especial. Eu só querer uma missão, querer algo mais da vida, já tem uma energia diferente. Dentro dessa energia, você tem N possibilidades aqui que você vai ter afinidades mais com um do que com o outro. E com as pessoas que você tem mais afinidade, se você fica aqui, você vai criando esse contato, né? Eu me lembro, um dos principais motivos que a gente quer qualificar para as coisas é para ficar perto da galera, né? O Pedro Cardoso sempre falava isso, eu queria ficar com a galera, que era as pessoas ali, e se você qualifica, você vai ficando. Então, é um tipo de motivação positiva, e te puxa para ser melhor, e te puxa para ficar perto da sua vida e evoluir. Essa combinação maravilhosa, é importante que você semeie, coloque suas metas, coloque realmente no papel e plante, faça o plano para isso. No parte do plano, é aquilo, né? A gente está tão mais fácil hoje, gente. Presencialmente, a gente tem uma extravagância presencial, final de semana de liderança, e a gente usa as testes uma vez por mês e o resto tudo online. Segunda aqui, ó, online da nossa casa ou do trabalho, tem gente do caminho, depende de onde você está, essa hora da manhã, cada um pode assistir de onde está, no computador, do celular, da sala, do escritório. Olha que loucura! E aí, quarta-feira, a gente faz HUM, quinta, né? Estamos fazendo HUM, estamos fazendo a capacitação online e todo mês o workshop e também o treinamento com as lendas, né? O workshop, esse mês, a gente vai fazer o passo a passo inteiro com simulações, mesmo online, desse trabalho da apresentação com os nossos números. Quantos a gente faz? Porque, no final, você precisa saber o seguinte, né? Até para ensinar outras pessoas que entram no negócio com você. Quantas apresentações você faz? Para quantas você vende? Quantas indicações você precisa ter? Para quantas você marca? Tem que ter todos os números, senão fica só uma coisa que você fica animado, mas não consegue colocar no papel. Então, lembra que eu falei que a gente acorda animado, pula da cama, quando a gente sabe exatamente o objetivo final? Se o seu objetivo final, no final do mês, é, sei lá, ganhar 5 mil reais de lucro a mais com essas apresentações, o que você tem que fazer todo dia, exatamente, sem sorte, para dar os 5 mil a mais? Saber esses números que eu acabei de falar. Inclusive, a gente vai falar os nossos, que deu até muito mais do que isso. Não, exatamente, porque senão você não sabe o seu número e sempre trabalha com estatística baixa. Sempre, porque daí não tem erro. Entendeu? 10, 1, 12, não tem problema. Se fechar mais, não é problema. Mas se você fizer o número todo dia daquele jeito, vai te dar aquele valor a mais. O que você precisa fazer exatamente, caso o objetivo seja qualificar para o cruzeiro, fazer o seu ativo, o que você precisa fazer quando você acorda de manhã, exatamente quais os números, quanto tempo demora para qualificar para o cruzeiro. Porque se isso for uma meta que te motiva, você vai acordar motivado, porque você está fazendo exatamente o número, não virou mais um sonho só, virou uma realidade na sua vida. Entende? Faz sentido para vocês? Então, essa é a parte do Herbalife. Deu um exemplo X, poderia ser outro. Agora, vamos supor que a sua parte que te deixa animada é trocar de PIN, são os royalties. Tem que ter na sua atividade diária o número de pessoas que você faz contato por dia para chegar a um X número de pessoas no STS para fechar um supervisor. Porque se isso te motiva, você tem que estar construindo isso de alguma maneira. Senão, não está indo para algum lugar. E isso vai acabar te deixando desmotivado, por algum motivo, né? Então, essas, sim, são algumas das coisas para a gente ir plantando a sementinha, pensando. Eu desejo que vocês tenham aí uma semana maravilhosa, que seja espetacular, e no final das contas, a gente vai, esse é o objetivo. Essa semana a gente vai ter, gente, essa semana a gente também tem a mentoria. Eu vou até tirar para desgravar aqui, deixa eu dar uma pausa aqui. Tchau, pessoal!